Então tá. Desculpa o atraso, tá bom? O horário é 6 horas, né? Era, né? Não é mais. É presbiteriana, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nossa, ver alguns irmãos muito queridos para nós, para mim e para Tati. A gente se sente muito honrado pelo convite da Marilene e também dei o convite pelo conselho também. Já que o nosso objetivo hoje é falarmos sobre princípios bíblicos na educação, o que eu gostaria de fazer hoje, o Dani vai me ajudar aqui, eu vou projetar. O meu objetivo fundamental hoje é tentar, na realidade, direcionar uma palavra aos pais primeiramente. Eu estava conversando com a Marilene, hoje nessa tarde, o que eu gostaria de fazer é tratar sobre a importância, o envolvimento, como que os pais participam fundamentalmente da educação dos filhos e como a educação dos nossos filhos, na realidade, ela está muito relacionada àquilo que nós somos como cristãos. Então, hoje o meu objetivo é falar sobre o casal e o envolvimento do casal como cristãos no seu relacionamento com Deus. E amanhã o meu objetivo é falar diretamente daí sobre a criança, o papel dos pais na educação da criança, quais são os princípios relacionados à criação de crianças e assim também tentar falar como que acontece isso no exercício da igreja também, no dia a dia da igreja. Ok? Vamos começar com oração então? Querido Deus, nós te damos graças, Pai, por essa tarde, pela oportunidade tão boa que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, por revermos, ó Deus, irmãos tão queridos aos nossos corações. Senhor, por termos também a oportunidade de conversarmos sobre aquilo que o Senhor deseja, como o Senhor deseja de nós como pais. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos orientando e falando aos nossos corações. Abençoe essa tarde, ó Pai, abençoe cada coração. Abençoe, Senhor, também a vida de cada criança. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza? Eu gostaria de começar com duas ideias contemporâneas hoje, ou dois pensadores contemporâneos que estão falando sobre educação de crianças. Eu queria ressaltar uma ideia que é largamente conhecida, principalmente no cenário de educação não cristã, mas na área de educação, relacionado ao nome do Augusto Cury. E um outro autor que eu gostaria de ressaltar aqui nesse momento introdutório é de Sami Tiba. Eu acho que alguns de vocês conhecem esse autor. Esse autor assim foi me apresentado pela Tati. Embora a Tati não é tão contemporânea assim, tão atual assim, mas é alguém que apresenta algumas ideias relacionadas à educação. Então a introdução é mais para falar o que hoje na sociedade tem sido apresentado sobre educação de crianças e o papel dos pais. E depois eu gostaria de fazer uma contra-argumentação ou apresentar uma contraproposta de uma abordagem bíblica na educação de crianças. Augusto Cury escreveu um livro chamado Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro. E uma das falas dele nesse livro é que falhar na educação dos filhos transforma reis em frágeis súditos, generais em trôpegos fracassados endinheirados, intelectuais em frustrados letrados, filhos produzem as maiores alegrias ou as maiores decepções para os pais. Eu só gostaria de destacar nessa primeira colocação desse autor, Augusto Cury, ainda aquilo que ele aponta no final dessa frase. Pais. O envolvimento dos pais na educação dos filhos.
Em um outro livro, um outro educador chamado Samitiba, ele escreveu um livro, Quem Ama, Educa. Não sei se alguém já conhece esse autor e esse livro. E ele diz assim: a herança genética está nos cromossomos, mas desde o nascimento a criança absorve o modo de viver, o como somos da família. Assim, ela, a criança, aprende naturalmente com as pessoas que a cercam, sem se interessar pelo vernáculo. E no futuro transmitirá tal aprendizado a seus filhos, perpetuando comportamentos através de gerações. Nessa identificação, ou nessa frase, que Samitiba está destacando também, é o papel dos pais em moldar, em formatar um comportamento também nos filhos. E ele diz aqui que a importância não é fundamentalmente colocada sobre questões de palavras, mas está intimamente relacionada a ações, a forma como nós vivemos. Porque a educação, já apontando um dos conceitos básicos daqui que nós vamos falar em nossa fala aqui, nessa tarde, a educação está muito atrelada à maneira como os pais vivem. Não adianta nós nos ocuparmos muito teoricamente em ensinar nossos filhos até mesmo conceitos, né? Se a nossa vida ela não reflete, ela não traduz de uma maneira onde os nossos filhos podem ver em nós aquilo que nós tentamos transmitir com as nossas palavras. E o que me chama a atenção nesses dois autores é que, embora um seja declaradamente cristão, né, que é a questão do Augusto Cury, esses autores estão apontando para uma sociedade que não é cristã, porque os livros deles são largamente lidos, né, por pessoas da sociedade que não ostentam o título ou não se identificam como cristãs. Esses autores estão falando para uma sociedade como a nossa, do papel fundamental de quem? Dos pais. Não tem como nós pensarmos na educação de nossos filhos se nós não pensarmos, nós como pais, em nós mesmos. Primeiramente. Né? E aqui está um outro ponto fundamental. Né? Esses autores, ao falarem isso, eles estão também descartando aquela coisa que nós normalmente fazemos. Nós, às vezes não todos nós, mas alguns pais fazem, que é a terceirização. Né? O fato de você colocar a criança numa escola cristã, ou num lugar cristão, ou num lugar que transmita determinados valores, e você abrir mão daquilo que é responsabilidade tua. Responsabilidade essa que não pode... Né, Manuel? Bom te ver. Que não pode ser delegada, que não pode ser o quê? Dada a nenhuma outra pessoa a não ser a você. Tá? Interessante que essa semana, né, como pastor da igreja lá, eu também sou responsável pela escola. E a escola é uma escola cristã, e a gente tem trabalhado cada vez mais para tornar aquele ambiente, um ambiente confessional. E um dos responsáveis da escola, ele falou algo interessante, que às vezes os pais pensam que uma escola cristã é como se fosse uma grande creche. Uma grande creche cristã, onde os professores tivessem a responsabilidade de educar, não somente de ensinar, mas de educar os filhos dos pais. Enquanto que, embora as escolas cristãs tenham a sua importância, a gente pode falar isso amanhã sobre isso, não há como nós pensarmos em educação de filhos
sem primeiro pensarmos na responsabilidade nossa como os pais. E esses autores vão dizer isso, embora não ostentando ou não falando que isso seja uma fala cristã, uma fala que nós como cristãos entendemos como certo, mas eles vêm chamar a atenção de uma sociedade que cada vez mais tem destruído, tem distorcido, tem questionado o valor da família. Eles estão chamando a atenção para o valor dos pais na educação dos filhos. Quais são os dois pontos em comum dessas duas falas que eu gostaria de destacar nesse momento? Pode passar, Dani. Os dois pontos em comum são a família na formação da criança e educando a criança para o futuro. Interessante também que nessas duas falas desses autores, o que eles estão pensando não é somente no presente, eles estão pensando no futuro. E eles estão destacando também, e é algo que eu vou, nessa fala de hoje, eu vou destacar com vocês, a família na formação da criança. Eu gostaria agora que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, porque esse é o texto que nós iremos nos utilizar daqui para frente, diante dessas duas falas. Qual que é a proposta bíblica na educação de nossos filhos? Levando em consideração, em primeiro momento, a figura nossa como pais. Deuteronômio 6 nos diz assim. Os irmãos podem acompanhar. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de fruto, cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivas que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus
se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entras e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Amanhã nós iremos do versículo 20 ao versículo 25. Mas alguns pontos importantes, pode, Dani, relacionados a esse texto. Qual é o contexto propriamente? A libertação do povo e a pré-introdução, né? O povo de Deus aqui, ele está para entrar na terra prometida. E o livro de Deuteronômio tem essa finalidade de repetir a lei, para que o povo pudesse adentrar a terra prometida, sabendo, rememorando aquilo que Deus havia ordenado. Um segundo aspecto desse povo, desse texto, é que eles estão dentro desse contexto de libertação, mas também o povo está congregado, o povo está reunido, ou seja, Moisés está falando a toda a nação de Israel, a toda a nação. E Moisés aqui está direcionando-se às cabeças, aos responsáveis, aqueles que entrariam e seriam responsáveis por o quê? Por transmitir essas notícias para frente àqueles que estariam, aqueles que pertenceriam e estariam que nasceriam dentro dessa terra prometida. E por fim, esse texto fala da aliança de Deus, a renovação da aliança, a rememoração da aliança com o seu povo. E novamente nós vemos o próprio Moisés destacando e reforçando esse compromisso que deveria haver por parte desses líderes. Tem algumas coisas interessantes aqui, especiais nesse texto. O versículo 3 fala sobre ouve. O versículo 4 também fala sobre ouve. O versículo de número 10 vai falar sobre o cumprimento da promessa de Deus. Pelo fato deles estarem entrando agora nessa terra, era resultado da fidelidade de Deus. Nós vemos no versículo 4, o 14, Deus falando novamente: se esqueçam dos deuses vizinhos e se apeguem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Nós vemos no versículo 16, não repitam as obras erradas dos teus pais no deserto. Ele vai lembrar o povo aqui sobre aquela situação em Massá. O versículo 17 e 18 vai reforçar: faça aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. O que esse texto está nos dizendo? Ele está basicamente chamando a responsabilidade da liderança do povo para assumirem um compromisso de fidelidade diante de Deus. Essa fidelidade que o povo deveria ter, que essa liderança deveria ter, que esses pais deveriam ter, que esses adultos deveriam ter, deveria daí ser transmitida aos filhos. O ensinamento, a transmissão da própria lei, a transmissão da aliança, a transmissão da história, estava recaindo sobre a responsabilidade daqueles que deveriam caminhar em fidelidade diante de Deus. E Deus aqui vai chamar a responsabilidade dessa liderança. E eu gostaria de dividir essa liderança aqui entre homens e mulheres, tá bom? Quando Deus chama o povo a essa responsabilidade, Ele não está olhando unicamente para o sexo masculino. O povo reunido aqui não é somente homens,
mas ele está chamando, ou o povo reunido aqui inclui homens e mulheres, e está chamando a responsabilidade dos dois gêneros. E um outro aspecto, o povo reunido aqui significa que Deus está chamando a responsabilidade das famílias na educação dos filhos. Deus aqui não está delegando essa transmissão a sacerdotes, aos levitas, aos responsáveis pelo culto, no templo. Deus não está fazendo essa delegação. Deus está chamando a responsabilidade, Deus está se dirigindo de maneira muito precisa aos pais. Porque a quem cabe inculcar, ensinar, fazer com que lembrem, fazer com que decorem a palavra de Deus, são os pais. Tá? Então eu vou agora dividir em primeiro momento aos maridos. As mulheres podem ficar dentro da igreja, tá? Porque depois vocês podem cobrar, entendeu? Vocês entenderam ou não? E depois eu vou me dirigir às mulheres. Os maridos daí podem ficar, tá? Para vocês também poderem o quê? Cobrar. Exatamente. No bom sentido, não quero que dê briga, tá? Senão vou falar, o pastor veio dar uma palestra, mas causou perturbação do que benefício, tá? Para os homens, uma fala bem direta, bem objetiva sobre educação cristã. Eu quero só reforçar o fato inicial. Não há como nós falamos sobre educação cristã de filhos ou a educação dos nossos filhos sem pensarmos no nosso comprometimento e o nosso relacionamento com Deus. E esse texto aqui nos dá algumas implicações que precisam ser consideradas por nós, tá bom? Primeira implicação como homem que nós devemos ter no nosso papel como educador dos nossos filhos é que Deus nos chamou de maneira direta para nós liderarmos o nosso lar. Ser marido já é sinônimo de ser líder. De ter essa responsabilidade como cabeça do seu lar e essa responsabilidade de dirigir o seu lar à presença de Deus. Gostaria de ler textos bíblicos relacionados a isso. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu gostaria que algum dos irmãos lessem para nós. Os homens devem ser líderes de suas famílias. Deus fez os homens líderes de seus lares com o objetivo de liderarem suas famílias ao serviço do Senhor. Essa é uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E nós não podemos delegar isso para ninguém. Mesmo para o pastor. Nós devemos chamar e liderar o nosso lar em direção à presença do Senhor. Alguém lê Josué 24:15, por favor? Você vê a declaração de Josué diretamente ao povo: eu vou conduzir a minha casa na presença de quem? Do Senhor. Nós, como maridos, nós precisamos fazer isso. É claro, diante desse desafio que o texto está nos dando, né, que o texto tanto de Deuteronômio 6 quanto o texto de Josué também nos aponta, não significa que nós sempre iremos fazer isso de maneira correta, certa, precisa. E não significa que essa disposição seja algo natural dentro do nosso coração. Eu não sei quanto a vocês, mas a Tati é testemunha, que às vezes eu chego em casa, só tiro o meu sapato, deito no sofá e não quero fazer mais nada. Às vezes o que acontece? Nós temos os nossos cansaços como marido, como esposo. E eu estou falando aqui de uma maneira muito geral e genérica aos irmãos, porque a fraqueza acompanha
as nossas atitudes como marido. Não adianta nós pensarmos que somos perfeitos naquilo que nós fazemos. Nós temos as nossas falhas. Mas as nossas falhas, elas não nos eximem da nossa responsabilidade. Nós precisamos trabalhar com as nossas próprias fraquezas diante desse chamado inicial. Tá? Tem um outro texto que eu gostaria de destacar com vocês, dentro desse primeiro aspecto ainda. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Algum dos irmãos leia, por favor. O apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer a responsabilidade do homem no relacionamento conjugal, principalmente no que se refere à nossa responsabilidade diante de Deus em conduzirmos o nosso lar à presença do Senhor. Há um outro texto relacionado com isso, vamos já ler, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Um outro irmão pode ir a ler para nós. Novamente, o apóstolo Paulo apontando essa responsabilidade dos homens como líderes, como responsáveis em conduzir as suas famílias, o seu lar diante da presença de Deus. Um outro ponto, também relacionado ao texto que nós lemos, é o valor do caráter. O valor do caráter faz parte da liderança espiritual. Nós lideramos a nossa família diante do Senhor, mas isso não significa que nós não tenhamos a responsabilidade de expressar isso em nossas atitudes. A nossa liderança não é uma liderança pro forma, mecânica, automática. Significa que em nós existe o que? Uma vida cristã que está acontecendo. Nós somos filhos de Deus e procuramos também viver na presença de Deus. Mateus capítulo 7, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. O valor do caráter faz parte da liderança espiritual porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Muitos líderes de hoje menosprezam a importância do caráter na vida particular. Às vezes na igreja é uma coisa, né? Transparece. Nossa, esse cara dentro de casa deve ser um profeta mesmo, né? Porque dentro da igreja o cara sabe tudo. É o primeiro a fazer aquilo. É o primeiro a ter uma ideia. Né? É o primeiro a estar aqui na porta da igreja. É o primeiro a orar, é o primeiro a ler a Bíblia. Né? É o primeiro a fazer qualquer coisa aqui, dentro desse ambiente onde todo mundo está vendo. Mas uma liderança ou um valor, o valor de um líder espiritual, ou o caráter de um líder espiritual, acontece na sua vida particular, antes de ser expressada diante dos outros. O que Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20 nos diz?
frase. Sandra, obrigado, tá? Bom te ver também, né? Falei do Manuel, não falei de você, né? Não ficou com ciúmes, não, né? Não. O que esse texto está dizendo? Os frutos devem nos acompanhar. Jesus está dizendo isso. A gente conhece uma árvore pelos frutos que ela dão. E o caráter de um líder espiritual precisa ser evidenciado pelos frutos. E os frutos não é algo que deve ser evidenciado simplesmente na frente, ter uma notoriedade simplesmente na comunidade. Ele deve ser evidenciado na vida particular. Mas uma pergunta nós podemos fazer: como que nós, como pais, podemos desenvolver um caráter de valor cristão, ou um caráter cristão? Como que nós podemos alimentar isso? Já que nós devemos liderar o nosso lar diante da presença de Deus, e isso deve ser acompanhado por um caráter de um filho de Deus que demonstre, que testemunhe que é um filho de Deus, como que nós podemos crescer nesse caráter? Como que nós crescemos na nossa vida cristã? Ler a Bíblia e fazer oração. Nós crescemos fazendo coisas básicas, fundamentais. Coisas que os nossos filhos aprendem na escola dominical. Leia a Bíblia e faça oração. Nós não podemos delegar a nossa responsabilidade também no nosso crescimento espiritual. Mas há um terceiro aspecto aqui. Ler a Bíblia, fazer oração e... O autor de Hebreus vai dizer: nós não podemos deixar do quê? De congregar. Crescimento espiritual nosso depende. Nós precisamos nos reunir com aqueles que querem e buscam o mesmo crescimento. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é: seja um instrumento de liderança de sua família. Primeira coisa relacionado a esse aspecto, a esse terceiro aspecto: assuma a sua responsabilidade. Faça um inventário. O que eu devo fazer como marido para conduzir ou para liderar a minha família na presença de Deus? Você tem claro essas atribuições na tua mente? Você sabe qual é o caminho? Estou abrindo aqui, tá? Como que você pode conduzir a tua família diante da presença de Deus? Qual é a primeira coisa que você pode listar para que isso aconteça de verdade? Conhecer o Senhor? Não é nós tomarmos uma iniciativa de fazermos isso? Mas, pastor, eu não sei. A Bíblia vai dizer que o fato de você chamar a tua família para ler a Bíblia e orar, que é esse momento que o autor também de Moisés está nos dizendo, é simplesmente você chamar a tua casa para lembrar dos feitos do Senhor. Esse é o primeiro requisito que você pode, ou o primeiro passo que você pode fazer. Ah, pastor, mas eu não sei ler bem e eu não sei orar. Porque eu sei que alguns de nós, eu vou dizer por mim, às vezes eu queria pegar a Liz e a Tati e falar assim, deixa eu ler um autor que eu gosto, né? Daí eu pegar um livro um pouco mais complicado.
Daí eu entendi que não, a gente precisa, no momento de culto, fazermos aquilo que é mais básico e mais fundamental na presença do Senhor. É ler a sua palavra, é nós louvarmos o nome dele e é nós orarmos. Deus não está interessado em ciclano, beltrano. Deus está interessado no nosso coração, na presença dele, quando a gente está fazendo o nosso culto. Então faça uma lista, faça um inventário do que você precisa. Tome a iniciativa, busque auxílios, tome uma decisão. Coloque o teu coração diante da presença do Senhor. Uma outra coisa que esse item vem nos falar é que nós conduzimos a nossa família na presença do Senhor à medida que o nosso próprio coração está na presença do Senhor. Nós já visitamos a presença do Senhor e sabemos que lá é o melhor lugar para a nossa família aí estar. Eu sei que alguns dos desânimos que às vezes podem estar presentes no nosso coração, em nós nos esforçarmos em sermos o líder espiritual, ou os líderes espirituais dentro de nossas casas, é porque em nós mesmos já não há o quê? O fervor ou aquele sentimento tão agradável de estar na presença de Deus. E isso realmente compromete o fervor da nossa casa. Mas ainda bem que existem mulheres, sabia? Existem mulheres que têm um fervor dobrado, né? E eu digo isso por testemunho próprio. Pessoas, né? A esposa às vezes é um instrumento, às vezes não, boa parte das vezes, né? Se não falar às vezes, elas vão ficar meio... é um instrumento de Deus. Não, eu falar às vezes, eu falo assim, mas quais são as vezes que não é, né? Né, Wagner? Eu falei, o que aconteceu, né? Né, Wagner? Não dá, não. Ainda bem que existem mulheres que nos incentivam a isso. O Ted Tripp, ele é um autor cristão e ele diz algo interessante relacionado a isso. E nós alimentarmos esse tipo de desejo. Ele vai dizer que quando nós alimentamos o desejo de estar na presença do Senhor, a educação que nós vamos transferir aos nossos filhos não é uma educação que está voltada para o comportamento dos nossos filhos. Deixa eu dizer isso novamente. Se nós temos consciência do nosso relacionamento com Deus e a importância de nós estarmos na presença de Deus, a forma como nós vamos educar os nossos filhos não é uma educação que está voltada para o comportamento dos nossos filhos. Se nós temos consciência do nosso relacionamento com Deus e a importância do nosso relacionamento com Deus, a educação que nós, como pais, vamos dar aos nossos filhos vai estar preocupado com o coração dos nossos filhos. Porque nós não mudamos comportamento se não mudarmos o quê? O coração. E nós, como pais, nós não podemos estar preocupados assim de maneira direta com o comportamento dos nossos filhos. Nós precisamos estar preocupados com o coração dos nossos filhos. E a maneira como eles se comportam. O comportamento é um reflexo do coração. Não significa que nós vamos deixar os nossos filhos fazer o que querem, né? Mas a educação nossa, como pais, pelo fato de nós entendermos a importância de um relacionamento com Deus, é que nós vamos educar os nossos filhos para que eles possam perceber a importância de também terem os seus corações diante da presença de Deus. A educação deve alcançar coração, não atitudes propriamente. Essa é uma observação que o Ted Tripp faz nesse terceiro tópico. O quarto tópico que eu gostaria de destacar com vocês é: comunicação é fundamental para aproximar a nossa família de Deus. E aqui comunicação eu não estou falando mais nesse sentido vertical. Nossa comunicação ou o nosso relacionamento com Deus. Nós, como maridos, nós precisamos conversar mais com
os nossos cônjuges ou com a nossa esposa. Não é chegar calado em casa e sair o quê? Mudo. E é interessante que um dos autores que eu trabalhei relacionado a esse aspecto, ele vai falar assim: procure conversar sobre as mínimas coisas com o teu cônjuge. Como foi o dia? O que as crianças fizeram? A comida estava boa, não estava? A meia? O tênis? Teve muito passarinhos que cantaram em volta de casa ou não? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Essa é a pergunta mais perigosa que o marido faz para a esposa. Você sabe disso, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? O quê? É. No início do casamento, bem lembrado. No início do casamento a gente faz muito essa pergunta, depois ela vai diminuindo. Até que o dia ela deixa de ser, ela passa de existir, né? É. Mas é uma pergunta que nós, como maridos, precisamos fazer. Há alguma coisa que eu possa fazer? Em casa, eu vou contar uma coisa, mas vocês não precisam fazer o mesmo, tá? Se vocês fizerem aí, ó, o culpado vai ser a esposa de vocês, não vai ser eu, tá? Pela ideia. Mas no domingo eu gosto de lavar a louça. Hã? Não, eu lavo outros dias, né ou não é, Lino? É. Não, no domingo é oficial, não é? No domingo se tornou oficial. Eu prego domingo de manhã, vou para casa, a gente almoça, ou ainda bem que não sei, faz quanto domingo que a gente não almoça em casa? Não, mas daí eu lavo outros dias. Não, eu lavo outros dias. Mas assim, o que eu gosto, porque eu sei que para ela, eu lembro de um dia que ela chegou para mim e falou assim: eu não lavo a louça mais domingo. Daí eu vi na cara dela que o negócio era sério. Mas daí eu comigo falei assim: amor, quer que eu faça, né? Por favor, eu estou dizendo que eu tô fez mesmo, né? Eu posso fazer alguma coisa por você? E domingo eu assumi essa responsabilidade, né? Claro, ainda bem que os irmãos lá da igreja me convidam a gente quase todo domingo para comer fora. Não, estou brincando. É... Mas nós precisamos ter diálogos que sejam diálogos relacionados a coisas simples, porque se nós não conseguirmos conversar sobre o básico, dificilmente nós teremos condições de conversar sobre as coisas mais importantes dentro de casa. E levar a nossa família diante da presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos para fazer, como maridos. E quando eu digo conversar é porque eu sei que nós temos características diferentes. Existem maridos que falam muito, mas boa parte das vezes é o quê, Dai? É as mulheres que falam mais, não é? E os maridos assumem o quê? Uma postura mais o quê? De ouvir, né? Hã? Hein, Elcio? Quê? Só escuta e concorda, né? Falam que os homens mais sábios fazem isso, né? Então, não duvido. Mas uma das coisas interessantes é, dentro, independente da característica que nós temos, nós precisamos exercitar isso com a nossa família. Conversarmos, nos comunicarmos. Porque é por meio desse tipo de relacionamento que nós estreitamos ainda mais a confiança entre nós, o nosso cônjuge conosco, os nossos filhos
conosco. E essa comunicação faz com que o ambiente tenha liberdade e profundidade para o quê? Para passos mais profundos na presença do Senhor. Não adianta você ir em silêncio ou você não ter essa preocupação de comunicar, de conversar, de dialogar com o teu cônjuge, com o teu filho. Não adianta, se você não tem esse comportamento, depois do almoço fala assim, ó, vamos fazer a devocional. Ou vamos para a igreja. Ou vamos buscar a Deus nesse momento. Ou a gente está passando por um momento de crise, agora vamos orar. É claro que a gente precisa fazer isso, mas isso não tem o mesmo poder ou a mesma eficácia se nós nos ocuparmos em desenvolvermos esse tipo de atitude, de conversarmos, de alimentarmos um diálogo dentro da nossa família. Esses são 4 pontos, 4 aspectos básicos que eu gostaria de deixar com os homens. Tá? São simples, mas eu acho que são extremamente necessários para nós. Eu sei que eu não vim aqui trazer algo novo, né? Eu vim aqui relembrar os irmãos sobre algumas coisas que são importantes para cada um de nós. Isso aqui é novo para vocês? É ou não? Não, né? Nós somos líderes ou não somos? Somos. Nós temos que ter um caráter cristão? Isso não é novo. Temos que ter. Nós devemos ser um instrumento para conduzir nossa família na presença do Senhor? Não, a gente sabe. E o nosso dever de se comunicar? Tudo isso aqui é fundamental, é básico, todos nós sabemos. O que nós precisamos é exercitar isso cada vez mais, tá bom? Agora vamos para as mulheres. Agora o negócio fica bom. Mulher. Tem um livro interessante, eu não sei se já ouviram falar daquele livro Maternidade Ressurreta. Maternidade Ressurreta. Tem um aspecto, não. A estrutura do segundo do item 2 é com base nesse... Na realidade, as 3 estruturas, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, são nesse livro, mas o que esse livro aborda de uma maneira muito interessante é o ponto 2, que nós vamos falar. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para as mulheres aqui é que as nossas esposas têm a tendência de olharmos primeiramente para o marido antes de olhar para o Evangelho. As mulheres têm a tendência, primeiramente, de ver a necessidade de requerer algo de seus cônjuges, que não está errado em si, mas não leva em consideração a importância de olhar para o Evangelho e para aquilo que o Evangelho oferece em primeiro momento. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a mulher tem a tendência de olhar para o seu marido como fosse algum tipo de redentor, que solucionasse todo o problema. E não reconhece no seu cônjuge o quê? Um pecador. Alguém que também carece da graça de Deus. Mas há um outro aspecto. Olhe para o Evangelho. Um pedido às esposas. Normalmente, dentro de ambientes mais fechados, mesmo cristãos mais fechados, evangélicos mais fechados, a tendência é de pedirmos para que as mulheres olhem diretamente para textos que falem também sobre a sua submissão ao seu marido. Embora estes textos devam ser olhados e ponderados, principalmente numa situação pós-queda que nós vivemos, é necessário que o olhar de qualquer mulher volte-se primeiramente para o Evangelho. Somente com o olho ou com o olhar no Evangelho e na redenção oferecida
por Deus em Jesus Cristo, a mulher pode encontrar novamente o seu lugar e a mulher também pode encontrar restauração para o seu lar. Eu sei que isso aqui se aplicaria da mesma forma aos homens. Mas eu sei que às vezes as mulheres têm a tendência, né, não estou dizendo que isso é errado, em esperar em demasia do seu cônjuge e se esquecer de buscar uma satisfação maior e mais profunda no Evangelho. Parte das frustrações que acompanham muitas das mulheres em nossa sociedade, até mesmo dentro das nossas igrejas, é que elas procuram uma satisfação maior naquilo que os seus cônjuges podem oferecer do que na oferta do Evangelho para o seu coração. O nosso casamento nunca vai ser perfeito. E o nosso cônjuge nunca vai poder dar tudo aquilo que nós desejamos. Né? Mas Jesus Cristo é perfeito e Ele pode dar tudo aquilo que nós necessitamos em nosso coração. A satisfação da mulher deve estar primeiramente voltada, né, direcionada ao Evangelho. Está claro esse primeiro ponto? Para as mulheres? Segundo aspecto que eu gostaria de destacar. Veja a vida sob a ótica da criação, queda, redenção e consumação. Por quê? A tendência de algumas mulheres, às vezes, é tentar ver o seu casamento ou ver o seu relacionamento conjugal a partir do relacionamento de uma outra mulher com o seu cônjuge. É tentar replicar algo que não lhe é próprio. É olhar para o casamento alheio e pensar, nossa, eu gostaria que, da mesma forma como o marido daquela minha amiga, a forma como ele se relaciona com ela, fosse o quê? A mesma forma como o meu marido se relaciona comigo. Essa estrutura de queda, criação, queda, redenção e consumação, permite nos ver que, dentro do nosso relacionamento, nós precisamos levar em consideração: Deus nos criou para a sua glória, para fazermos a sua vontade. A queda nos aponta que isso não pode ser alcançado dentro dos nossos relacionamentos de maneira plena. A redenção vem nos apontar que há sim a possibilidade de nós experimentarmos isso em nosso relacionamento. E a consumação vai apontar para o propósito final da nossa existência. Esse segundo aspecto, para mim, o que chama a atenção é: nós precisamos, ou as mulheres precisam, ver a vida dentro de uma normalidade daquilo que a própria criação nos oferece. Não esperarmos mais não significa também que nós não devamos buscar, ou que as mulheres não devam buscar isso. Mas ver a vida dentro daquilo que realmente a vida oferece. Se há pecado, deve-se compreender o pecado. Se há redenção, deve-se compreender a proposta da redenção. Eu não sei se soou um pouco abstrato isso, esse segundo aspecto. Soou? Não? Porque o que eu gostaria de destacar nesse aspecto, nesse segundo item,
é que a perfeição ela não vai acompanhar os nossos relacionamentos. E o desejo nosso de tentar replicar algo simplesmente porque nós achamos ou porque nós vemos como mais bonito, isso não vai surtir o efeito se nós não entendermos que a mudança é algo que deve acontecer dentro do nosso próprio coração. Nós como mulheres não, mas nós como seres humanos, né? Mas as mulheres precisam levar isso em consideração. Não é que os homens também não devam, mas eu acho que às vezes nós esperamos muito, não levamos, as mulheres esperam muito e não levam em consideração a própria fragilidade da existência humana. Não estou dizendo que todas fazem isso, mas eu creio que em parte algumas mulheres não levam em consideração o aspecto de queda. E por fim, a mudança mude de dentro para fora. Olhe para o Evangelho, veja a vida sob a ótica da criação, queda, redenção e consumação. E por fim, a mudança é de dentro para fora. A mensagem comum do mundo hoje é que a mudança deve ser no ambiente exterior. Para que nós experimentemos, ou para que uma mulher experimente realmente uma mudança, o exterior, o cabelo, a testa, a bochecha, o nariz, o pescoço, né? A barriga, mas a barriga é mais para homem. Isso precisa mudar para que eu possa, ou para que as mulheres possam experimentar algum tipo de paz interior. Se você muda o ambiente, ou se você muda a aparência, logo as coisas estão resolvidas. Basta ter novos amigos, deixar as amigas antigas para trás. Basta mudar de rotina, começar a fazer alguma coisa nova, vou para a academia, ou não, vou começar um novo regime, ou vou começar uma nova série. O problema em fazer isso é que nós, ou que as mulheres não estão pensando no aspecto mais fundamental que deve ser mudado. É o coração. Não há como nós pensarmos, da mesma forma que eu falei para os homens há pouco, não há como nós pensarmos na mudança ou na transformação dos nossos filhos ou numa educação que seja cristã, se não pensarmos na mudança também do coração. A transformação não acontece de fora para dentro. Olhar para o Evangelho e ver a vida sobre a ótica da criação, queda, redenção e consumação, nos permite ver que a mudança primeiro tem que acontecer dentro do coração. Nós como pais, nós só podemos pensar na educação de nossos filhos se em nosso coração realmente há verdadeira mudança e transformação. A minha primeira fala com vocês hoje tem esse objetivo. Essa é a tônica que eu gostaria de deixar. Os autores que eu trouxe no início falam sobre a importância da família. A Bíblia vai falar assim, a importância da família e a importância de pais que têm o coração o quê? Transformados, comprometidos com o Evangelho. Não tem como nós pensarmos direto, ou não teria condições de eu vir aqui para vocês e falarmos diretamente sobre a educação dos filhos, sem falar primeiro na educação que os próprios pais precisam ter diante de Deus, em terem seus corações na presença de Deus e terem um compromisso com Deus. Porque senão a educação dos nossos filhos vai ser o quê? Um exercício de hipocrisia. Como eu vou querer que o meu filho siga a palavra de Deus? Como que eu vou querer que o meu filho ore?
Como eu vou querer que o meu filho cresça na graça de Deus se nós como pais não fazemos? E eu vou dizer, mesmo nós tendo os nossos compromissos com Deus, isso não é garantia que os nossos filhos terão o mesmo caminho que o nosso. Imagina se nós não levarmos em consideração a própria importância do que eu falei há pouco, de nós termos esse tipo de compromisso com Deus. Quantos pais piedosos, e aqui eu sei, pode ter alguns aqui entre nós, pais que levam a vida cristã a sério, mas que às vezes estão com filhos distantes. Pais piedosos que educaram seus filhos, que procuraram se envolver na educação de seus filhos, mas que, num determinado momento, por livre e espontânea vontade, os filhos falaram assim: agora deixa que eu dou conta, eu vou por mim mesmo. E não seguiram os passos de seus pais. Se não tem aqui, nós conhecemos quem, né, está experimentando isso, não é? Mas por mais que nós não saibamos o futuro dos nossos filhos, nós sabemos da nossa responsabilidade com Deus. E eu gostaria de finalizar chamando a atenção. Essa primeira fala é para nos despertar a essa consciência do nosso relacionamento com Deus como pais, tá bom? Era isso que eu queria deixar com vocês nessa tarde. Eu não sei se querem discutir alguma coisa, conversar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tá à disposição. Pergunta, sim. Pode perguntar, mas não sei se eu vou responder, né? Ela sempre está lembrando a gente que tem de fazer isso, aquilo, né? Sempre. Pendurar uma cortina, pelo menos umas 10 vezes ela me lembra disso aí durante a semana. Yeah. É verdade, às vezes a gente nem precisa perguntar porque ela já vem lembrando, né? Só uma coisa em Deuteronômio capítulo 6 que eu queria... Eu não sei se vocês perceberam, Moisés ele vai dizer aqui, ó, no versículo 18 e 19, farás o que é reto e bom aos seus olhos, e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Algo que é consolador nesse texto é que Deus pede para que a gente faça tudo isso, mas Ele também vai nos ajudar. Ele vai ajudar a cada um de nós nessa caminhada relacionada à educação dos nossos filhos. Oi. Eu tenho uma pergunta. No segundo ponto lá. No seu exemplo, eu me perdi na consumação, né? Você falou da criação, da queda, né? O pecado, a gente não consegue ter um relacionamento perfeito. Aí a redenção... Relacionado sobre a esposa? Aí a redenção é possível experimentar por causa de Jesus Cristo. Sim. E aí, no seu exemplo, qual que era a parte da consumação? Eu tinha falado que muitas das vezes as mulheres olham para outros tipos de relacionamento e tentam meio que replicar dentro da sua relação conjugal. E isso não vai acontecer porque você é diferente e o teu cônjuge é diferente. E você tentar replicar isso dentro do seu lar, esperando que o teu marido faça a mesma coisa, na realidade você vai estar colocando uma sobrecarga no teu marido e você não vai alcançar isso dele. Isso significa queda. Por quê? Ele não vai alcançar as tuas expectativas e você vai se sentir ainda mais frustrada. Na redenção, significa você entender que
diante da própria fragilidade existente no nosso coração, no teu coração, no coração do teu cônjuge, o Evangelho pode lhe dar condições de experimentar isso. Não vai ser de maneira plena nessa vida. Embora nós sejamos, né, e devamos ser o quê? 100% apaixonado pelo nosso cônjuge, nós sabemos que ele nunca vai, ou ela nunca vai o quê? Às vezes, nos atender em tudo que nós precisamos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vai oferecer isso para nós. Agora, pelo fato de nós não experimentarmos isso, o que isso deve provocar em nós é uma expectativa escatológica. Porque eu vou trabalhar na vida do meu marido e o meu marido vai trabalhar na minha vida, não para que nós, nessa existência, nós alcancemos isso de maneira plena. Mas cada um vai trabalhar na vida do outro, olhando, olha, o que nós não conseguimos aqui como cônjuge, Deus está nos oferecendo no seu retorno. Porque, às vezes, a gente quer ficar rico nessa vida. A gente não vai ficar rico. Na realidade, eu digo por mim, mais aumenta as contas do que... Ou não, é só para mim, né? É só para mim, eu sei. Vocês estão bem demais, né, Sandra? Tá tranquilo? Todo mundo tá tranquilo. Não, né? Eu sei que todo mundo tem. Mas a gente não consegue às vezes. E os nossos sonhos, eles devem ser realinhados. Eu sei que nessa vida a gente pode experimentar de algumas coisas boas, mas aquilo que Deus está nos oferecendo não pode sair do nosso horizonte. Sabe, eu acho que nós precisamos, por isso que consumação significa reorientar. Vai ter um momento onde as coisas vão ser plenamente satisfeitas. E uma plenitude vai acontecer em nossa vida. E isso vai ser no retorno. Onde nós vamos olhar, não para o nosso cônjuge, mas com aquela busca de cônjuge. Porque lá no céu, ninguém se dá em casamento, né, como Jesus falou. Mas nós vamos olhar para quem caminhou conosco nessa vida e falar, é aqui que nós nos encontramos plenamente satisfeitos, né? Porque divórcios estão relacionados a isso, né? Você esperar demais. Você querer ter algo que o outro não pode também te dar. A gente tem que saber caminhar com isso, né? E trabalhar para suprir a necessidade de cada um dentro da possibilidade. Faz sentido? Fez sentido? Obrigado. O Rev, uma questão que foi colocada, né, da comunicação. Normalmente, os pais percebem a queda quando tentam ensinar, né, e a gente percebe essa falta de comunicação quando tentam ensinar o filho a pedir perdão. Né? E a gente quer só ensinar, vai lá e pede desculpa, mas nunca vê o pai, né, o esposo e a esposa pedindo perdão um ao outro e vice-versa, né? Eu acredito que isso revela a queda. Bem lembrado. E eu acho que, como eu falei, né, o nosso caráter ele deve ser provado nas mínimas coisas, o caráter cristão. E o fato de nós tentarmos mostrar isso, eu sei que às vezes é difícil, né? Mas ter a humildade de reconhecer as tuas fraquezas, pedir ajuda. Nós, como homens, nós não podemos ter esse tipo de medo, né? A gente precisa, eu estou tendo luta, eu estou tendo dificuldade em determinada coisa. Me ajuda. A gente tem que procurar ajuda, né? Pastor? Oi. Eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre a gente como homem, né, tomar uma decisão. Ficou, se eu não me engano, no primeiro ponto, né, a liderança, e nós sermos o instrumento de conduzir a nossa família, né, a Deus. E eu sempre converso com ela, né, que às vezes a gente sabe o que é para fazer, mas pelo fato de nós não termos esse conhecimento da responsabilidade, né? Olha, você é responsável, como o senhor enfatizou. Nós somos responsáveis
por conduzir a nossa família. E às vezes eu conversava com ela, eu falava, poxa, eu estou tomando banho ali no chuveiro, eu penso, poxa, é só eu pegar a Bíblia e começar a ler e orar, como disse o irmão. Mas por que não vem essa força para mim pegar minha Bíblia e gastar tempo em leitura, em oração? Mas agora, vendo, né, tudo é relacionado a uma tomada de decisão. Às vezes a gente, como homem, toma decisões sérias no trabalho, em qualquer lugar, a gente vai lá e realmente toma a decisão e muda totalmente o cenário. Por que não a gente não, né, tomar essa decisão em relação à parte espiritual e para poder realmente ter essa força e pegar a Bíblia e começar a ler, começar a chamar a família, começar a chamar os filhos. Então, eu achei muito interessante, assim, esse ponto que o senhor trouxe, né, de tomada de decisão, para poder conciliar a força de nós podermos conduzir a nossa família. Assim, só para você ter uma ideia, nesse aspecto, eu digo por mim, às vezes a gente precisa de algum tipo de motivação externa, né? E a gente fica esperando isso. Eu acho que a gente não precisa depender disso. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente está desanimado com alguma coisa, ou interiormente tem algum dilema que a gente está passando, ou uma frieza. Mas a gente tem que ter consciência. Tá, eu não vou esperar o pastor aqui pregar uma mega mensagem para que eu tome uma decisão lá dentro de casa de chamar o meu filho e minha filha e a minha esposa para orar, não. Isso é terceirizar também. Eu não vou esperar algum irmão ter alguma revelação, né? Eu sei que aqui não. Eu não vou esperar algum irmão. Não, eu estou dizendo assim, nesse sentido, porque tem pessoas que esperam coisas extraordinárias. Consciência é um aspecto ordinário da vida. Nós temos consciência do que devemos fazer. É simplesmente o quê? Fazermos. A Tati também aprova assim. Eu não sou de ficar voltado muito para estímulos externos, sabe? Eu prefiro olhar e ver o que está precisando. O que é minha responsabilidade aqui? Não é responsabilidade, sabe? Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do presbítero, não é responsabilidade dela, não é responsabilidade da minha filha, muito menos. O que eu devo fazer aqui? E fazer. Claro que nem sempre é fácil. Eu falei assim, a gente chega em casa, quer tirar... No contexto que eu estou, é tirar a bota. Tira a bota, deita e descansa. Não. A gente pode até tirar a bota, mas é para fazer outra coisa daí. Tá? Mas eu concordo contigo, esse ponto vem falar realmente assim, é uma tomada de decisão na vida. É falar assim, isso é minha obrigação, deixa eu assumir isso como homem, sou dono dessa casa, sou chefe desse lar, no sentido, sou líder desse lar. Né? Não é sou chefe no sentido de mandar na esposa. Né? Eu não quis entrar no aspecto ali de submissa também, porque eu acho que não é parte do momento agora. Mas é você entender a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Tá? Mas que bom que falou. Você falou aí umas 3 ou 4 vezes a palavra terceirização. Tá? Eu fui professor, sou licenciado em Geografia durante uns 8 anos, e todo o conselho de classe era a briga. Porque nós somos responsáveis pela educação dessas crianças, desses meninos, desses jovens. Sempre falei, negativo. Sou responsável por transmitir conhecimento. Educação é berço. É pai, mãe, tio, tia, avó. É família. Tá? Ano passado, final do ano, eu fui na escola do meu filho, ali no CEP, em Curitiba. De 43 alunos, ele estava entre os 3 melhores da turma, entre os 10 que não tinham nota vermelha. Quando a pedagoga abriu o mapa de sala, que eu vi aluno simultaneamente com nota vermelha em arte e em educação física, eu falei, gente... Aí eu perguntei, quantos pais vieram aqui esse ano, só da turma do meu filho?
o senhor é o segundo. Então, o que eu falo para os irmãos? Não terceirizem, não compensa. É tudo que o inimigo quer. Porque fora de casa está tenso o negócio. Seja material didático, seja metodologia que vem da política, né, os PDLs da vida aí, e era clássico chegar ao pai, por que vocês não estão ensinando meu filho, por que vocês não estão educando, porque ele está com nota vermelha? Tá, gente, se o aluno não estuda, se a criança não estuda em casa, se o pai não bota a criança em casa para estudar, o que eu posso fazer? Até que chegou um ponto que eu simplesmente desisti, porque mesmo você dando prova com consulta, pegando uma perguntinha de cima de cada página, Não respondem. não respondem, não tem mais capacidade de responder. Simplesmente está nesse nível. Então, nós, como cristãos, que devemos fazer o dever de casa. Senão vai complicar e muito. Isso é verdade. Lembrando, como presbiteriano reformado, nós fazemos um juramento aqui quando batizamos os nossos filhos, né? E ensinar o quê? A ler o quê? Sagradas Escrituras, né? Nós, como reformados, temos também um compromisso no que na própria alfabetização dos nossos filhos. Eu concordo com isso. Educação também. Não é que a gente... ensinar também, né? Não é que a educação seja somente a educação. O ensino faz parte da educação. Não tem. Concordo, mas está difícil de falar para os pais, hein? Pois não. Eu queria só perguntar para o pastor. Dona Cidade, a senhora que tinha que estar aqui na frente, né? Porque até a adolescência dos nossos filhos é tão mais fácil para a gente conduzi-los na presença de Deus. Eles com a gente, eles ficam porque eles estão obedecendo a gente. O porquê que eles se depois daí da adolescência, uma boa parte deles na adolescência já não querem nem mais voltar na igreja. E já se torna tão difícil e a gente tem que dobrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, o ânimo, né? Para que a gente não desista em nenhum momento dos nossos filhos. Eu continuo até agora orando muito pelos meus filhos, né? Que agora parece que estão voltando outra vez. Mas ficaram um bom tempo fora da presença de Deus. Mas é muito triste para nós, que trazemos desde do ventre, né, a presença de Deus, depois, já com 10, 12 anos, já começam a não querer mais acompanhar os pais na igreja. Esse é um dilema que todos nós convivemos, né? Ou uma incerteza que nós temos que conviver também, porque a gente não sabe como que vai ser. Acho que o importante é nós fazermos o nosso papel, né? Nós educamos, criamos, ensinamos, e o Senhor é que depende do Senhor isso, né? Pastor, posso ajudar nessa resposta? Na adolescência, o que eu vejo assim, que quando eles são crianças, existe uma conexão muito mais fácil, né, da criança com os pais, porque os pais são o mundo, né? Quando vira adolescente, os amigos viram o mundo. Então, há vamos dizer assim, uma desconexão, uma certa desconexão daquele adolescente com os pais para que conecte com os amigos, com grupalidade, porque entra a questão social, né, com o adolescente. Então, daí aí entra as crises. O que meu pai sempre disse talvez não seja, porque aquele meu amigo, aquela minha amiga que faz sentido para mim, trouxe outra ideia, né? Então, até então, quando o pai e a mãe era o poder pensativo, coerente e racional da criança, daí o adolescente começa a entender outras ideias, né? Daí começa a aceitar.
Então, eu acho que aí fica um alerta para nós. A gente tem um exemplo lá em casa. A nossa filha, ela é uma criança muito sensitiva. Você não consegue passar nada para ela se você não se conecta emocionalmente com ela. Ela é bem um extremo, assim. Então, eu vejo que muito do ensino, para a gente passar, a gente precisa se conectar emocionalmente com a criança. Então, isso, se a gente consegue estabelecer com a criança de uma forma, sabe, que vá além do que eu estou ensinando, sabe? A minha conexão com ela tem que estar firmada para que, quando vier a crise na adolescência, na juventude, ela vai duvidar, ela vai ter uma crise de fé. Não sei se é tudo isso, mas ela conectada comigo e com o pai dela, eu não vou perder ela, né, na adolescência. Então, a conexão, eu acho que é o ponto para a gente estar sempre atento. Não sei se eu fui clara na... Não, eu acho que por mais que nós possamos viver dentro dessa incerteza, nós nunca podemos perder a possibilidade de estarmos próximos dos nossos filhos. Eles estando na fé ou não. Porque se a gente mantém a ponte, né, a gente até veio de um encontro de casais, onde os palestrantes assim, reforçaram isso. Nós nunca podemos perder o diálogo com os nossos filhos, seja onde eles estiverem. Exatamente. Aonde eles estiverem, eles podem não concordar com o que a gente está falando para eles, mas eles nunca vão falar assim, eu não posso conversar com meu pai e com a minha mãe. A gente tem que manter sempre esse tráfego, né, esse canal limpo aí. Eu acho assim que, além da vontade de Deus, né, de quem permanece e quem, né, não permanece, eu acho que existem vários pontos e que a grande falha é dos pais, né? Porque enquanto o filho mora na nossa casa, nós somos autoridades sobre eles. E a gente tem que exercer essa autoridade desde que eles nascem. Se a gente deixa eles crescerem livres, né, pelos próprios desejos, e quando eles fazem 12, 13 anos, a gente quer exercer uma autoridade, a gente não vai conseguir, porque a gente não pastoreou. Exato. E a gente tem que se deleitar que a palavra, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, e que, apesar de nós, ele faz. Então, se a gente inculca o evangelho, e se a gente direciona o coração, o pecado, se a nossa correção é ligada ao pecado, a gente tem que descansar que Deus vai guardar o coração deles. Então, dentro de casa, quando a gente vê ali uma briga entre irmãos por brinquedo, a gente não pode ir no século, isso é coisa de criança, isso é um egoísmo, né? E você está querendo que não é teu, mas tadinho, é da idade. Não, é uma cobiça. Aí, só que assim, hoje tudo parece ser extremo. A viver o cristianismo, você é extremista, né? Então, a gente falha muito e depois a gente não entende o porquê, mas a gente não seguiu. E também dentro da igreja, né? Infelizmente, muitas igrejas retiram as crianças de dentro do culto, né? E às vezes nós, pais, também falhamos em ensinar eles dentro de casa que o momento de culto é somente para cultuar ao Senhor. Não é momento de sair dali, é momento deles ficar quietinho. E desde pequenininho eles têm que aprender isso. Se a gente fica dando distrações para manter eles dentro da igreja, quando eles tiver 12 anos, acabou a distração. A igreja está chata. É chato ouvir o pastor, dá sono, eu vou ficar cansado. Não tem mais graça. Aí o que eles podem fazer é procurar uma igreja secular, né, que tenha muitas distrações, que se moldem a eles, aos adolescentes, e vai perdendo aquele encanto pelo evangelho. Né? Eu acho que é muita falha. Não, mas a observação é bem oportuna mesmo. Agora, a palavra que você disse que eu acho que é importante manter aqui de destaque é pastorear o coração dos nossos filhos. Né, a gente está adiantando o que ia falar amanhã, mas não tem problema, tá? A gente vai... Amanhã a gente fala de novo sobre isso. Mas o ponto que eu acho que é importante, nós como os pais, nós temos essa finalidade de pastorear os nossos corações da criança. E ser pastor não é ser um carrasco, né? Não ser alguém que está... É você estar próximo, porque a figura do pastor é o quê? Você está próximo da ovelha. É você sentir ela, saber como ela pensa, o que ela gosta e como você pode trabalhar nela. Ovelha é assim. O pastor sabe para onde ela vai.
que ela quer fazer, não é? E pai tem que ser assim. Você olha para a criança e fala, meu filho não está me falando, mas eu já sei onde que ele está. Você fala, trabalha no coração dele, né? Eu acho que essa figura de pastorear o coração é importante. Não, eu só queria complementar o que ela falou. Muitas vezes a gente, como pai, como mãe, a gente fica com muito receio de usar algumas palavras. Por exemplo, às vezes o mau comportamento é pecado, né? Então a gente tem que muitas vezes ensinar nossos filhos, isso é egoísmo, e egoísmo é pecado, né? Então você não está só... às vezes uma criança contou uma mentira, alguma coisa, você não contou só uma mentira para o pai e para a mamãe, você também contou para Deus. Então eles têm que entender essa autoridade de Deus na vida deles. E não só no culto doméstico, mas no dia a dia, o pai e a mãe têm que ter uma sintonia muito boa de comunicação, porque se eles não encontrarem comunicação nos pais, a gente não vai conseguir que eles tenham comunicação entre eles ou busquem a gente para ter uma comunicação. A gente tem que ter uma comunicação aberta, né? Muitas vezes a gente tem que falar que a gente também é pecador, que a gente falha, né? A gente tem que pedir perdão para os nossos filhos também, né? A gente tem autoridade, óbvio que a gente tem autoridade, não só a nossa autoridade, mas a autoridade de Cristo na vida deles, né? Então, mas a gente também tem que assumir, pedir perdão pelos nossos pecados, né? Chamar, que minha filha já tem 12 anos, ela já entende muito bem. Então eu tenho como pai também, filha, desculpa, papai errou, papai é pecador, mas eu gostaria que você me perdoasse. Então a gente, como adolescente, a gente também tem que ter essa abertura. Não é só a gente cobrar eles, a gente também, em alguns momentos, tem que demonstrar que a gente também falha, né? Bom. É que o adolescente, aí ele começa a ter aquelas perguntas difíceis. E ele vai questionar a fé, e às vezes ele vai vir em nós pais, e aí a gente não teve um relacionamento firmado, a gente não deu abertura para algumas perguntas, e aí ele vai ficar sozinho naquele conflito, né? Então, agora eu estou estudando um pouco sobre apologética para mães, né? Como a gente vai ajudar aos nossos filhos se prepararem para essas perguntas difíceis que virão. O mal existe, como que é que Deus é bom e tem mal, nessa linha, né? E, eu não sei estudar, mas a gente tem ferramentas, tem pastores, teólogos, e aí a gente que vai levantar as perguntas difíceis para eles. Então, com 12 anos, eu que já vou falar, e aí, filho, e aí, o mal existe? E se preparar para tentar ajudar na adolescência, para ele não falar assim, não, isso aí não é... Pegou uma pergunta que ele não consegue responder, e aí ele chuta o balde, sai da igreja e quer andar em outros caminhos. Não, eu acho que nós, como pais, nós temos um desafio maior do que o meu pai e minha mãe tiveram comigo quando eu era adolescente, tá? Eu acho que a gente vai ter que ter uma conversa muito mais aberta com os nossos filhos, relacionados sobre muitas coisas que os nossos pais não teriam conosco, nem a pau, nem se sorteasse, falar, vai falar isso sobre... Não, lá em casa está tudo certo. Pastor, dentro desse assunto aí, algo que eu creio que tem contribuído muito para o afastamento do adolescente da igreja, é que a gente subestima nossas crianças. O diálogo é fundamental. Mas as nossas crianças, esse bebezinho aqui está no meio do corredor aí, eles já observam o comportamento dos pais. Eles estão aprendendo mais no ver do que no ouvir, né? O ver, a gente aprende muito. Alguém já disse que dar exemplo não é a melhor maneira de ensinar. Dizem que é a única maneira de ensinar. Tem gente que defende isso. E como é que a gente dá exemplo? É o marido ser carinhoso com a esposa carinhosa com o marido, ser em casa aquilo que é na igreja, igual você fez na abertura aí, né, que às vezes na igreja o pai é uma coisa e em casa é outra. Quando chega na adolescência, ele vai colocar esses dois pesos e essas duas medidas, né? Então a gente pensa muito no diálogo, que é importante, mas como que eu trato com a minha mulher os nossos problemas de casa? Nossos filhos estão nos observando, né? Então acho que essa questão do exemplo, sim, né, é muito importante também. Não, bem destacado, Bé, dizer assim, não significa nós como pais tenhamos que tratar todos os tipos de problemas na frente dos nossos filhos, não. Existe a Lise já sabe o que a gente
nós já sabemos que não podemos falar, ela já está com a cabecinha conectada. Tem coisa que não dá para falar com ela. E não dá para falar na frente dela. Até a gente estava vindo de viagem, conversando sobre uns problemas. Família tem problema, né? Tem. Todo mundo tem. E a gente conversando, eu já percebi que não dá para conversar na frente dela. Por quê? Tem determinadas coisas que nós resolvemos, mas a maneira como nós tratamos isso, ou tratamos também o nosso cônjuge, fala muito sobre aquilo que ela vai fazer no futuro. Os nossos exemplos falam muito. Beleza? É 16 anos e ele está nessa fase de que não quer ir para a igreja e está no ensino médio. Eu fiquei com essa preocupação com as coisas que o mundo tem oferecido, que o mundo tem falado. E aí, quando ele falou que não queria ir mais na igreja, a gente ficou preocupada, né, com a situação. E aí, um dia eu acordei e fui mexer no WhatsApp dele, lá das mensagens. Me deu uma certa paz, porque assim, os amigos procuram ele para diversos assuntos, e o que ele fala é coisas que nós ensinamos para ele como cristão. Então, assim, hoje ele não está participando da igreja, mas ele não esqueceu aquilo que foi ensinado para ele. Então, assim, a gente tem que orar, né, para os nossos filhos, mesmo com 100 anos, a gente tem que orar por eles, para que o mundo não atinja, mas, assim, saber que a palavra de Deus não é em vão. Não é em vão. Né, que Cuca, né, a palavra de Deus, quando entra no coração, não tem ninguém que tire. Então, todos nós, né, passamos por esse período que, às vezes, a gente está com a fé lá em cima, às vezes está com a fé lá embaixo. Mas, assim, a gente orar para os adolescentes, sermos nossos adolescentes, né, de falar, não, realmente, isso está errado. Né, não ter medo, não perder os nossos filhos para o mundo aí fora. Né, a gente tem um Deus todo poderoso, então, a gente tem essa fé, né, confiar que Deus sabe todas as coisas, e que se a gente ensinando no caminho, uma hora ele vai retornar para Deus. E ele vai continuar olhando para quê? Para o comportamento de vocês, né? Vai olhar para a vida de vocês e vai ver. E nunca perder esse canal, né? Essa liberdade de conversar com ele. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é válido lembrar, né, que a gente não tem um papel redentivo na vida dos filhos, né? A gente é um instrumento, mas quem redime é o próprio Deus. Então, né, às vezes acontece de o filho sair e nunca mais voltar. Você, como pai, diante de Deus, você fez aquilo que cabia você fazer, né? E Deus foi glorificado por isso. Eu acho que esse também é um outro ponto para nós não levarmos uma cruz pesadíssima, né? Apesar que, como pai, a gente sempre vai estar com essa cruz. A gente aí, quer, né? Não é o Redentor, mas falar aonde eu falhei. Né? Mas, evangelho aí. Irmãos, amanhã a gente conversa mais, pode ser? Amanhã de manhã, às 6 horas da manhã aqui. Não, desculpa, às 9. Wagner. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Rogers, da Tati. Estávamos com saudades, e para nós é uma alegria tê-los aqui. Vamos orar? Agradecendo a Deus por esse momento. Pai amado, Pai de amor e misericórdia, nós te damos graça por mais esse momento que nós podemos ter aqui de instrução na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter trazido o Teu servo e também dado a ele, Senhor, aquilo que foi falado aqui, Pai. Abençoe as nossas famílias, aquelas famílias que também não puderam estar aqui. Abençoe a nossa igreja, Pai, para que nós possamos cada dia mais ser parecidos com o Senhor, agradar o Senhor, tanto em casa como reunidos aqui. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Agora nos despeça em paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.